Reforma, nós falamos de uma reforma na educação, né? Ou seja, tem que ter eficiência. Por exemplo, uma coisa que eu acho que tem que mudar no Brasil. A educação básica, que você há de convir comigo que a educação básica pública, a qualidade é sofrível. Infelizmente. E as universidades públicas são as melhores, que estão nos melhores rankings do país, pelo menos do país. Se você pegar as universidades públicas, no ranking, você tem a USP, a Unicamp, dentro da... Agora, o que acontece? Deveria ser o contrário. O ensino básico e médio de excelente qualidade, gratuito, e as faculdades pagas nas universidades, como é nos Estados Unidos e vários outros países do mundo. Por quê? A grande massa tem que ter uma educação de qualidade. Uhum. A grande mão de obra de um país está no high school, está no nível médio, não no superior. E tem o detalhe, né? A educação até o nível médio é para todos. A universidade, alguns escolhem ir ou não. Faz total sentido isso. Não, e é incrível. Você vê o filho do prefeito estudando junto com o filho do pedreiro. E todos pegam a Yellow Bus lá, e vai para a escola, volta, tem comida. Quer dizer, é incrível isso. Então precisa nivelar primeiro por baixo. Tem que todo mundo ter acesso. Outra coisa, o filho tem que ir para a escola até 16 anos. Se não for, o pai é preso. Sim. É obrigatório colocar o filho na escola. Então tem que, para mim, ter uma reforma na educação onde as crianças fossem obrigadas a ir para a escola até 16 anos de idade, onde as universidades fossem pagas, todas elas pagas. Só para você ter uma ideia, um aluno de uma universidade de primeira linha, eu estava vendo, custa 10 vezes o valor de um aluno de uma universidade privada no mesmo curso. Olha a ineficiência. Então, e a produção científica brasileira? Esses dias eu estava vendo. Infelizmente é uma das últimas sempre. Então, aí é que está. Então, na reforma da educação, eu vejo esses pontos. Então, essa questão da... Inverter a pirâmide. Inverter. Colocar mais dinheiro no ensino básico. Mas, e olha, você veja, e qualidade. Professor tem que ganhar mais. Exato. Investimento em professores. Eu fico pensando assim, a gente às vezes fala assim, mas o professor... Gente, o que o professor no Brasil faz é milagre. Sim. Ele ganha pouquinho de nada e ele ainda tem que comprar livros, ainda tem que se qualificar. Então ele é um herói, né? E a pandemia mostrou muito isso. Porque agora os professores tiveram que aprender a dar aula online. Tem professores que nem tinham nem computador, tiveram que se virar, então... Olha, vamos lá. Toda a riqueza de um país, né? Tem o livro chamado A Riqueza das Nações, um livro incrível. A riqueza de um país, ou a riqueza de uma pessoa, está ligada no seu intelecto. Uhum. A riqueza é o quanto você consegue criar, desenvolver. E sem investir em educação, você não tem riqueza. Você tem produtos básicos, né? Você tem agricultura, né? Você tem... Agora, você precisa investir em ciência, tecnologia para gerar valor agregado. E isso passa pelas escolas, passa pela pesquisa científica, passa pelo desenvolvimento cultural. Então, investir em educação é investir no futuro. E tem casos mais que comprovados, né? A gente falou recentemente, Coreia do Sul, um case incrível. Investiram, praticamente um país arrasado, investiram em educação primeiro. Basilar. Olha a China, o que está acontecendo com a China, investimento massivo em educação. Não vou entrar em regime de governo, nada disso, mas educação. Sim. Você pega, por exemplo, aí outros... E você pega outros exemplos. Você pega, no final da Segunda Guerra Mundial, estava arrasado Japão, Itália e Alemanha. A Alemanha é a primeira potência hoje da Europa. Por quê? Então, a gente fala de cultura e educação. Por que educação é importante, tá? Eu digo, porque educação, as pessoas acham que educação é escola. Não, a escola é uma parte da educação. A primeira é em casa. Civilidade.